Meus queridos irmãos e irmãs, nós estamos vivendo o tempo da paixão, aquela parte da quaresma em que nós nos preparamos mais imediatamente para celebrar a Semana Maior, a Semana Santa, e viver assim o mistério da paixão de Cristo que nos salvou. O Evangelho de hoje nos mostra uma discussão entre Jesus e os judeus. E essa discussão, nós poderíamos aqui dizer muitas coisas e daria para aprofundar bastante este Evangelho. Porque esse Evangelho, ele parte de um princípio, de uma lei no ser das coisas, que nós já nos desacostumamos. Então, só para mostrar isso, já ia dar um trabalhão. Que é o seguinte: as coisas agem a partir da sua natureza. Mas hoje em dia, a gente não sabe mais o que é a natureza das coisas. O cristianismo é baseado na natureza, numa filosofia do ser das coisas. Em resumo, ovos são ovos e galinhas são galinhas. E qualquer um sabe o que é a natureza de uma galinha e qual é a natureza de um ovo. E a gente sabe que as coisas são diferentes e que agem de forma diferente. Uma pedra é uma pedra e um ser humano é um ser humano. Isso parece uma bobagem, uma platitude, uma cretinice eu ficar dizendo isso daqui, mas é que nós perdemos a noção disso. As pessoas já não sabem mais a diferença entre as coisas. E começamos a tratar macacos como se eles tivessem a dignidade de um ser humano. Um cachorro é atropelado e todo mundo faz luto. Um ser humano é metralhado e a gente ri. Então nós não sabemos mais o que são as coisas. Nós perdemos a noção de que uma pedra é uma pedra, um ser humano é um ser humano, um banco é um banco, uma estrela é uma estrela. A gente não sabe mais o que são as coisas. Nós estamos num mundo, desculpa falar, louco. Porque quando um cara não sabe qual é a diferença entre uma pedra e um ser humano, você é um louco. Mas nós estamos num mundo louco. Bom, dito isso, que é uma introdução filosófica, nós vemos o que Jesus está tentando explicar no Evangelho para os judeus. Vocês estão vendo aqui, eu sou um ser humano. Vocês sabem de onde eu vim, que eu nasci. Vocês acham que eu nasci em Nazaré? Na verdade, Jesus nasceu em Belém, mas sou filho do carpinteiro lá de Nazaré, vocês sabem, etc. e tal. Estão vendo que eu sou um ser humano. Mas eu estou realizando obras divinas. Então, a consequência lógica é que se uma realidade age com a natureza divina, aquela realidade é divina. A natureza da galinha é cacarejar depois que ela pôs o ovo. A natureza da águia é voar. A natureza do cavalo é dar coice, correr, relinchar. Ora, quando você vê um ser humano pensar, você diz, nada demais. Quando você vê um ser humano falar, você diz, nada demais. Mas quando você vê um ser humano amar, como somente Deus é capaz de amar, você diz, opa, nós estamos diante de uma obra divina. Se você chegasse em casa e o seu cachorrinho estivesse sentado no sofá, mudando os canais da televisão, fumando cigarro e dissesse, bom dia querida, como vai você? Você ficaria muito espantado. Você ficaria muito espantada porque
Porque aquele cachorro de natureza canina está fazendo obras humanas, não é isso? Obras acima da natureza do cachorro, ou seja, algo sobrenatural. Quando você olha para a vida dos santos e vê que os santos realizam obras divinas, que eles amam de uma forma divina, é porque os santos, por estarem unidos a Jesus, foram divinizados. Existe algo de divino. Então Jesus está nos ensinando duas coisas nesse Evangelho. Número 1, que Ele é o próprio Deus que se fez homem, porque foi o Pai quem o enviou. Ele já era divino, se fez humano, já tinha natureza divina, amava divinamente, sabia tudo divinamente, podia tudo divinamente. Agora, com a encarnação, Ele adquiriu a natureza humana. Então agora, com natureza humana, Jesus sofre humanamente. E essa é a maravilha de Jesus que nós vamos contemplar no tempo da paixão. Sendo Deus que ama divinamente, Ele veio sofrer humanamente. E naquele sofrimento da cruz, nós encontramos um amor sobrenatural. 2 em 1. Duas naturezas, uma só pessoa. A única pessoa do Filho, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, age com um ser divino e age com um ser humano. Obras humano-divinas, um sofrimento humano com um amor divino. Vejam que coisa extraordinária. E a segunda coisa que Jesus nos ensina é que nós somos chamados a estar unidos a Ele e viver isso. Quando Jesus lembra o Salmo, eu disse, vós sois deuses, a profecia do Salmo está dizendo que quando nós nos unirmos a Jesus, seremos capazes de realizar prodígios. E esses prodígios que eu estou falando não são prodígios milagres. Os milagres existem, os santos fazem milagres, mas esses não são os maiores prodígios. O maior prodígio dos santos é amar divinamente. Quando você olha para um santo e vê no agir daquela natureza humana, um agir que ultrapassa a natureza humana, porque ele age divinamente. Então, aqui vem a lei filosófica que está por trás desse evangelho. Agere sequitur esse. O agir segue o ser da coisa, a natureza da coisa. A natureza da pedra é cair no chão, a natureza da águia é voar. A natureza do cão é ladrar, a natureza do ser humano é falar. A natureza de Deus é amar. Quando nós vemos obras de amor num coração humano, é porque aquele coração humano já não é somente humano, existe ali algo de divino. O ser tem que estar lá, se nós vemos o agir. Qualquer cientista em laboratório sabe esta lei. Se tal elemento está se comportando assim, é porque ele tem a natureza de tal coisa. Você faz um experimento, vê como ele age, como ele reage, e então você diz, é isto. Jesus está dizendo a nós, está dizendo aos judeus. Ele diz, eu e o Pai somos um. O que é que ele está dizendo? Que Ele é Deus.
Aí os judeus pegam pedras para apedrejá-lo. Ele diz: por qual boa obra vocês querem me apedrejar? Não é pela sua boa obra. Não, pera lá, por que não é pela boa obra? Eu estou agindo divinamente, aí quando eu tiro a consequência da ação divina, que é o fato de que a ação divina só existe se existe por trás um ser divino, vocês pegam pedra para me apedrejar? Como assim? Vocês não têm lógica? Então, aqui está o dogma central do cristianismo. Jesus é Deus. Aquele ser humano que irá morrer na cruz e que nós iremos celebrar nesses dias sua morte, aquele ser humano não é somente um ser humano, é um ser divino. É Deus que se fez homem. Porque não é possível um ser humano amar de forma infinita como Ele nos amou. Se nós estamos vendo em Jesus um amor infinito, isto não é natural num ser humano, isso é sobrenatural. Portanto, existe o sobrenatural em Jesus, o divino. Ele é Deus que veio nos amar.